Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como título Bênção e Maldição na família de Noé. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será a vinha de Noé. Em segundo lugar, vamos falar sobre o juízo de Noé, sobre a irreverência de Cã. Em terceiro lugar, vamos falar sobre cumpre-se a maldição de Canaã. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. A vinha de Noé. A bebedice de Noé. Após a aliança noaica, firmada entre Deus e Noé, com extensão para sua descendência, Noé assume a profissão de lavrador e planta uma vinha, retirando dela o suco da uva, que pelo processo da fermentação produz vinho, com característica de ser embriagante. Noé se envereda pelo caminho da bebedice e se embriaga com vinho, perdendo a sensatez e a sobriedade, e se põe totalmente despido dentro da tenda. Gênesis, capítulo 9, versículo de número 20 e 21, retrata exatamente esta história. Diz assim a palavra do Senhor. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. A desgraça da bebida alcoólica. A ingestão de bebidas alcoólicas causa compulsoriamente implicações negativas na saúde, nas relações afetivas e no papel social de uma pessoa, provocando lesões em praticamente todos os órgãos do corpo, tais como o câncer de esôfago, faringe, câncer no fígado, vesícula biliar, hepatite, cirrose, gastrite, úlcera, danos cerebrais, desnutrição, problemas cardíacos, problemas de pressão arterial, além de transtornos psicológicos. Considerando a área do comportamento, a ingestão de álcool progressivamente causa euforia com a perda de eficiência, diminuição da atenção, julgamento e controle. Causa excitação, com instabilidade das emoções, falta de coordenação muscular, desinibição e perda de julgamento crítico. A bebida alcoólica causa confusão, com vertigens, desequilíbrio na fala e distúrbios da sensação. Causa estupor, com apatia e, finalmente, coma, com inconsciência e morte. Noé bebeu vinho e ficou nu na tenda. A Bíblia Sagrada, ela condena a ingestão de bebidas alcoólicas. No idioma hebraico, o termo vinho pode ser representado por 3 palavras com significados diferenciados. Portanto, quando nós lemos na palavra de Deus, bem especificamente no Antigo Testamento, e quando nós lemos a palavra vinho no hebraico, esta palavra tem 3 representações, as quais nós vamos passar a mencionar agora.
A primeira, isto no idioma hebraico, o primeiro termo é tirosh, que representa o puro suco da uva, ou seja, o vinho não alcoólico. E isso nós podemos ler, por exemplo, este termo em Isaías, capítulo de número 65, versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos e não os destruirei a todos. Portanto, neste contexto aqui, o vinho a que se refere esta palavra, no hebraico, é tirosh, que quer dizer suco de uva, que se encontra num cacho de uva, neste contexto. Mas existe um outro termo chamado shekar, que representa o suco da uva fermentado, ou seja, o vinho alcoólico, ou seja, a bebida alcoólica. Por exemplo, em Abacuque, capítulo 2, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando à bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Portanto, esta bebida aqui, também chamada vinho, ela na realidade, ela está no sentido de o suco da uva fermentado, o vinho alcoólico, a palavra em hebraico, shekar. Mas nós temos uma terceira palavra que representa o vinho, chamado iaim. Esta palavra, iaim, pode representar o vinho alcoólico ou o suco da uva não alcoólico. E aí depende do contexto. Em Abacuque 2,15, nós vimos o contexto de que era uma bebida, um vinho alcoólico. Em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 24 a 26, diz assim a palavra do Senhor. 14, 24, 26. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas ou vinho, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás tu e a tua casa. Portanto, aqui neste contexto, nós temos o vinho com a palavra iaim, não alcoólico. Então, quanto à ingestão de bebidas alcoólicas, a Bíblia Sagrada ela nos revela uma condenação total a isto. Em primeiro lugar, a ingestão de bebidas alcoólicas ela é considerada na Bíblia um ato de desinteligência. Para usar uma palavra mais branda, mas nós podemos, com sinceridade, com firmeza, dizer que a ingestão de bebidas alcoólicas é um ato de burrice, conforme a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 20, versículo 1 diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Em segundo lugar, nesta condenação
da ingestão de bebidas alcoólicas, a palavra de Deus nos revela que a bebedice só traz dores, feridas, tristezas e desgraças. Provérbios, capítulo de número 23, versículos 29 a 35, que diz: Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como a víbora. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Como terceira posição quanto à ingestão de bebidas alcoólicas que a palavra de Deus nos revela e condena, é que Deus estabeleceu que nenhum sacerdote pode beber vinho embriagante para se apresentar ao Senhor diante do altar. Sendo esta a bebedice uma das causas das mortes de Abiú e Nadab, filhos de Arão, quando apresentaram fogo estranho no sagrado altar. Vamos ver este episódio em Levítico, capítulo de número 10, versículos 1 a 11, que diz assim a palavra do Senhor. Falou o Senhor, Levítico capítulo 10, versículos 1 a 11. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. E para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. O apóstolo Paulo, ele nos exorta a não se embriagar com o vinho, e sim
com o Espírito Santo. Na carta aos Efésios, capítulo de número 5, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 5, versículo 18, melhor dizendo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A bebedice é registrada na palavra de Deus como pecado e obra da carne. E quem a pratica, ou seja, a bebedice, não herdará o reino de Deus. Carta aos Gálatas, capítulo de número 5, versículos 19 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissenções, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. No idioma grego, o termo vinho pode ser representado por 3 palavras com os seguintes significados. A saber, primeiro, as primeiras 2 palavras, siquera ou gleukos, que representa o suco da uva fermentado, ou seja, o vinho alcoólico. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 8, este é o termo que aparece como siquera. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Semelhantemente quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. E o outro termo é oinos, que pode representar tanto o vinho alcoólico ou o suco da uva não alcoólico. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 23, se apresenta oinos como alcoólico. Diz assim: não continueis a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. E em João, capítulo de número 2, versículo 9, aparece. E esta, muito polêmica. Tendo o mestre Sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia os serventes que haviam tirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Deus não abre portas para desgraças. E se o vinho transformado da água por Jesus nas bodas de Caná fosse alcoólico, então Jesus estaria pecando. Porém, a palavra de Deus afirma que Jesus Cristo não tem pecado. O vinho das bodas de Caná era o puríssimo suco da uva. Jesus é somente graça. E por isso, ele não abria portas para as desgraças dos homens.
principalmente nestas bodas de Caná, dando bebida alcoólica para que os homens se embriagassem muito mais. Isto seria incoerente com a sua santidade. A embriaguez é obra da carne. O apóstolo Paulo, ele nos exorta a comer e beber para a glória de Deus. E tomar bebida alcoólica jamais poderá ser um ato para a glória de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 31, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, como é que eu posso tomar bebida alcoólica e me embriagar e isso ser para a glória de Deus? Assim foi com Noé, que bebeu o vinho e não bebeu para a glória de Deus, e nem podia fazê-lo assim, porque se embriagou e ficou nu. Da mesma forma, Nadab e Abiú apresentaram ofertas de fogo estranho no altar do Senhor, embriagados, e foram fulminados com fogo. A bebedice só leva à desgraça. E Jesus jamais poderia abrir uma porta de desgraça ou induzir o homem a beber para a sua própria desgraça. Vamos para o item 2 da lição, o juízo de Noé sobre a irreverência de Cã. Noé teve 3 filhos, que se chamavam Sem, Cã e Jafé. Cã foi o pai de Canaã. E Noé, após o seu ato de desinteligência e insanidade, por ter bebido vinho embriagante e ficado embriagado, ensejou que Cã, o pai de Canaã, o visse despido. E este saiu a contar para os seus irmãos Sem e Jafé sobre esta ocorrência, talvez com zombaria, sendo então um total desrespeito ao seu genitor. Gênesis capítulo 8, capítulo 9, melhor dizendo, versículo 18 ao 22, diz assim a palavra do Senhor. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram a capa, puseram sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Ou seja, para amenizar tamanha vergonha, Sem e Jafé, os 2 irmãos de Cã, pegam a capa e colocam-na sobre os ombros e, andando de costas, cobriram a nudez de seu pai Noé, estabelecendo o pudor e o respeito na família. Quando Noé acordou e soube o que seu filho Cã fizera, amaldiçoou a descendência de Cã, representada por Canaã, filho de Cã. E essa maldição foi a escravidão, com relação à descendência de seus irmãos Sem e Jafé. Ou seja, a descendência de Cã seria escrava das descendências de Sem e Jafé, seus 2 irmãos. E estes, Sem e Jafé, foram abençoados por Noé. Gênesis capítulo 9, versículos 24 a 27. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse:
Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu mais 350 anos e morreu com a idade de 950 anos. Gênesis capítulo 9, versículo 28 e 29 diz: Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos, todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Observe então que por este ato abominável de Noé, de beber vinho embriagante, se embriagar e ficar nu na tenda, ocorreram então fatos irreversíveis de maldição de gerações, de várias gerações. Tudo isso causado pela bebida alcoólica. E quantos casamentos hoje? Quantos e quantos homicídios? Crimes? Quantos e quantos pecados são cometidos, atrocidades são cometidas por causa da bebida alcoólica, com consequências nefastas, e podemos dizer até mesmo perpétuas. Como que a palavra de Deus pode autorizar o uso de bebida alcoólica, ainda que seja moderada? Se há esta alusão a se usar de forma moderada, é porque é ruim. Só se usa o que é moderado se for bom. Por exemplo, um remédio para nos curar de uma determinada doença tem que ser usado de forma moderada, naquela dose certa, naquela hora certa, para que se faça o efeito de cura. Se eu tomar uma dosagem muito alta, morrerei. A mesma coisa a bebida. A bebida é ruim. E não há controle sobre ela. Uma vez que você toma o primeiro gole, você passa a ser alcoólatra. Segundo o que é definido pelos alcoólicos anônimos, que realizam um grande trabalho para libertar as pessoas desta escravidão. Evite o primeiro gole. Fique longe de bebidas alcoólicas. Porque beber bebidas alcoólicas é abominável para o Senhor. É reprovado pelo Senhor. Não há como garantirmos na Bíblia uma autorização de uma bebida moderada. De modo nenhum. Beber só traz desgraça. É porta de desgraça em qualquer família, para qualquer ser. Cumpre-se a maldição de Canaã, item 3 da lição. Sem, Cã e Jafé deram origem às nações que ocuparam a terra na seguinte configuração. Sem deu origem aos semitas. E alguns semitas, alguns povos semitas aqui, nós temos Elão, Assur, Arfaxade, Lud, Arã, Salá, Eber, Peleg, Joctã, Almoda, Salef, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabal, Fia, Vilá, Jobabe. Essas são descendências, Jeta e Meseque, são descendências de Sem, chamados semitas. Já de Cã
que são chamados cananitas. Nós temos Put, Cush, Mizraim, Canaã, que deram origem a Sebá, Vilá, Sabitá, Sabitecá, Nimrod, Ramá, Sabá, Dedã, Ludim, Ananim, Leabim, Naftuim, Patrusim, Casluim, Caftorim e os filisteus. E ainda Sidom, Amorreus, Arqueus, Zemareus, Et, Gigarzeus, Sineus, Amateus, Jebuseus, Eveus, Arvardeus, que são os descendentes de Canaã, que foi amaldiçoado. E de Jafé nós temos Gomê, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras, Askenaz, Rifá, Togarma, Elissá, Tassis, Quitim, Dodani. Cada um habitando uma área específica. Os descendentes de Canaã em Canaã. A maldição ela foi cumprida em Canaã. E sua descendência, e essa maldição foi quando ela foi cumprida, ou seja, ela foi efetivada, realizada, quando todas as possessões dos cananitas foram conquistadas por Abraão e também pelos hebreus, povo de origem semita, ou seja, oriundos de Sem, na liderança de Josué, considerando que isto ocorreu primeiro pela maldição posta por Noé. Noé colocou a maldição de que Canaã e sua descendência seriam escravos de Sem e de Jafé. E eles foram conquistados pelos povos semitas. Os cananitas foram conquistados pelos povos semitas e foram escravizados. E isto aconteceu, primeiro, por causa da maldição de Noé sobre Canaã. E segundo, pelo afastamento dos cananitas de Deus, pela idolatria e pela total depravação moral. Nós podemos ler em Josué, capítulo de número 24, versículos 1 a 15, que diz o seguinte. Josué, capítulo de número 24, retrata então essa posição bem clara de que os cananitas, eles foram totalmente, digamos assim, conquistados e escravizados pelos semitas. Josué capítulo 24, versículos 1 a 15 diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú a Esaú dei uma possessão às montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho, e clamando vossos pais, o Senhor pôs a escuridão entre vós e os egípcios. E trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém os entreguei nas vossas mãos, e possuíste a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zipó, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei de sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girazeus,
os heveus e os jebuseus, porém o entreguei nas vossas mãos. Porém, todo este povo aqui, então, é descendente de Canaã, que habitava na terra, foram conquistados por Josué, que, no caso, os hebreus, de origem semita. Portanto, a origem de Canaã, os cananeus passaram a ser escravos, conquistados pelos hebreus. Versículo 12. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitai nelas. Comei das vinhas e dos olivais, e que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em Josué, capítulo de número 17, versículo 13, fica claro essa condição de escravidão dos cananeus aos semitas, quando diz assim a palavra do Senhor. Josué 17, 13. Sucedeu que, tornando-se fortes os filhos de Israel, sujeitaram aos cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. Então, os cananeus aqui se tornaram escravos dos hebreus, do povo de Israel. Portanto, aqui nós temos a consolidação, o cumprimento da maldição de Noé, quando disse que a descendência de Cã, ou seja, cujo filho era Canaã, seriam escravos de Sem, dos descendentes de Sem e de Jafé. Jafé teve a sua descendência ocupando as terras na atualidade europeias e americanas. E é nesta descendência que nós vivemos, sob a bênção dada por Noé, a Sem e Jafé. Lá em Gênesis 9, 26, como nós já fizemos 9, 27, como nós já fizemos a leitura, diz assim: engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem. Portanto, aí, esta união fraternal, essa descendência seria abençoada, e nós estamos inclusos, então, nesta descendência. Concluindo a aula de hoje, neste episódio de Noé, aprendemos que a família, a primeira instituição criada por Deus, é a mais importante instituição da terra, pois é nela que se forma o caráter de uma pessoa, através da educação primária e da conduta ética e social do indivíduo. O relacionamento em família deve ser permeado pela palavra de Deus, que nos coloca o grande desafio no mundo de hoje, de nos impor uma vida de fé, de amor, de respeito mútuo, de reverência e de bem-estar no seio de nossa família. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.